Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar graça e paz do Senhor nosso Deus. Que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam bem-vindos todos vocês do Ministério Apostólico Metodista, vocês de outras denominações, vocês que já passaram pelo Ministério Apostólico Metodista e vocês de outras religiões. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, graça e paz do Senhor nosso Deus. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chega aqui então deixando seu joinha, seu gostei, tá bom? Deixa o seu graça e paz, sua saudação. Você tem seguido o nosso canal, nosso endereço aqui no YouTube é o Clovisman, tá bom? A gente também tem ministração também no Instagram, lá no Instagram é o Clovis Apolo Oficial, então segue a gente nos nossos canais aí, tá bom? Clovisman aqui no YouTube e Clovis Apolo Oficial lá no Instagram, tá bom? Colabore conosco, deixa aí a sua manifestação. Já deixou a sua saudação, seu graça e paz, aquele desejo mais profundo de um dia abençoado? Escreva assim: eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção e de crescimento na presença do Senhor nosso Deus. Vamos à palavra do Senhor nesta manhã? Nós estamos na primeira carta de Paulo, nós estamos no capítulo 7, nós estamos conversando sobre o evangelho nos relacionamentos pessoais, os casais, os solteiros que querem se casar, as viúvas que perderam o cônjuge. Qual é a direção de Deus para nós, tá bom? E aqui nós estamos já no versículo 26, Paulo está falando com os solteiros. Ele está trazendo instruções para os solteiros. Ele fala: para os solteiros eu não tenho nenhum mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião como uma pessoa que pela misericórdia de Deus merece confiança. É o que ele fala aqui. Na outra versão ele fala assim: alguém que é digno de confiança. Ele fala aqui na outra versão: quanto aos solteiros, não tenho mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que pela misericórdia do Senhor é digno de confiança. Aí ele começa a falar por que ele tem algumas posições para os solteiros. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Tá bom? Está solteiro, não procure matrimônio por causa da situação. Está casado, não procure divorciar-se. Está alguém viúvo, perdeu o cônjuge, não procure se unir por causa dos dias atuais, por causa dos problemas atuais. Quais eram os problemas naqueles dias? Guerras, conflitos, grandes conflitos nas nações. Não se tinha assim, não se cultuava, não se buscava tanta democracia, tantos direitos, tanta igualdade. O mais forte pisava no mais fraco e ponto final. Agora, quando é que não foi assim, né? Só que existem tempos que a coisa é mais acirrada. Então Paulo fala: por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não divorcie. É um problema a mais, ué. Você está casado? Ele fala. Você está casado? Não procure divorciar. Está sem esposa? Não procure por uma. Entretanto, se vier a casar-se, não comete pecado. Se você vier a unir-se com uma pessoa, por favor, não cometa pecado. Se uma virgem se casar, também não comete pecado. Porque lá no começo do capítulo, lembra lá? As pessoas falam assim, lembra lá das perguntas, das questões que foram levadas para o apóstolo? Então já que é assim, já que a imoralidade é pecado, então o homem não deve casar, não deve ter relação com a sua esposa, né? E Paulo fala: de forma nenhuma. Então, e se uma virgem se casar, também não comete pecado. Todavia, aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disto. Então, vejam,
Então, as tensões do tempo presente, os conflitos do tempo presente. Paulo fala o seguinte, ó, o conselho que eu dou para os solteiros, para as virgens, para os viúvos, para os casados, é o seguinte: nesse tempo cheio de conflito, está alguém solteiro, não se junte com ninguém. Por quê, irmãos? Porque são tempos difíceis. Imagina só, imagina você ter que fugir porque aconteceu uma coisa terrível ao redor de você, tem que fugir, você tem esposa e filhos aí. Me fala, por favor, para quem é mais fácil fugir de uma situação conflitante? Para aqueles que têm esposa e filhos pequenos ou para quem está sozinho? É óbvio, é uma coisa de um mais um, aí não é questão nem de você pensar muito. Agora veja, irmãos, o problema aqui é que alguns pegam esta direção do Paulo e vai para a estratosfera. Então eu vou pensar melhor, né? Só vou casar quando tiver todas as condições possíveis, só vou ter filho quando tiver todas as condições possíveis. Nada disso, não é isso, porque hoje existem nações que já está determinado o fim delas, porque as crianças que nascem ali não vai superar a falta, a perda, não, existem nações que, da forma como eram, vão desaparecer da terra, vão desaparecer. Tudo bem que a vida sempre encontra um jeito, como dizia lá o Jurassic Park, né? A vida sempre encontra uma saída, mas se levarmos em conta o que nós temos, as cartas colocadas, algumas nações vão desaparecer. Então veja, tá solteiro, leva em conta os dias atuais, mas não a ferro e fogo. Você está casado, não leve a situação atual a ferro e fogo, vai com cuidado. Vai devagar, vai com cuidado. Tá me entendendo? Vá com cuidado. Você que está pensando em se unir, tá bom? Então, assim, Paulo propõe aqui os tempos presentes difíceis, as tensões do presente difíceis. Perseguições e aflições acabam influenciando. Perseguições, tumultos, tensões, conflitos acabam interferindo nas decisões matrimoniais, conjugais e casais, sempre acaba interferindo. Então eu quero deixar aqui um ponto. Então permaneça assim, não procure se amarrar ainda mais, não procure ter mais picuinhas na sua vida, você que está casado e perceber que o mundo está difícil. Agora, não leve esta informação até as últimas consequências. Não vou ter filho porque não tenho dinheiro, não vou casar porque não tenho dinheiro, não vou isso porque não tenho isso, não vou aqui. Não é assim que você deve pensar. Então, por favor, acordemos para a vida, tá bom? Então, as circunstâncias devem ser levadas em consideração? Devem, mas com toda a prudência. As circunstâncias, o que está acontecendo, o contexto em que eu vivo tem que ser levado em consideração? Tem. O casamento não vai eliminar a dificuldade, nem vai ajudar na dificuldade. O casar-se com alguém não vai eliminar, o divorciar-se de alguém não vai eliminar as tensões, os conflitos. Então veja, o casar-se não vai eliminar as dificuldades, as tensões, os conflitos. O divorciar-se não vai ajudar também, não vai ajudar, você vai criar mais problema, porque você tem filhos, tem filhos. Então as tensões não devem ser levadas às últimas consequências. Então terão aflições? Teremos aflições. Idealizar o casamento como a vida da minha vida, o suprassumo, de verdade uma tolice. É uma tolice, é falta de sabedoria. Então, leva em conta, mas não até as últimas consequências. Leva em conta o tempo em que nós vivemos, mas não façamos isso até as últimas consequências. O Paulo continua, ele fala no verso 29. O que quero dizer, irmãos, é que nos resta pouco tempo. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Quer dizer, para ignorar a esposa? Lógico que não. Quero dizer, irmãos, é que nos resta pouco tempo. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, aqueles que choram como se não chorassem. Será que Paulo é tão insensível assim? Ele não está falando isso que no externo, na superficialidade, não é isso. Ele está falando da essência. Viver para Deus casado ou viver para Deus solteiro.
Servir a Deus casado, mas a Deus, cara. Veja bem, eu sirvo a Deus servindo a minha esposa. Eu sirvo a Deus socorrendo meus filhos. Eu sirvo a Deus cuidando da minha família. Então, quando ele fala isso aqui, o que eu quero dizer, irmãos, é que nos resta pouco tempo. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem. Não se apegue a isso, por causa dos tempos presentes, por causa dos dias difíceis. O que usam as coisas do mundo como se não as usassem. Não seja dependente das coisas do mundo, meu irmão. Não seja dependente das coisas do mundo. Porque a forma presente deste mundo passará. Essa estética, essa maquiagem vai passar, sempre passa. Sempre passa. Então aqui o Paulo, então veja bem, não levemos as últimas consequências às instruções. Então, quem está casado não divorcie, quem está solteiro não se case. Esta é a instrução por causa das tensões, por causa dos conflitos, por causa das dificuldades. Agora, não levemos isto às últimas consequências. Não. O povo no deserto, fugindo de Faraó, o povo no deserto, indo à sua cidade, eles tiveram filhos e se casaram. Eles tiveram filhos e se casaram. Então veja, não levemos o não se casar ou se divorciar às últimas consequências. Não façamos isso. Então, Paulo fala, ele fala que de agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. É ignorar a esposa aqui? É para ignorar a esposa ou o esposo? É para menosprezar a esposa? Lógico que não. É para ir para o bar e deixar a esposa faminta em casa? É para você curtir a vida e a esposa padecer com os filhos? Hein, meu amigo? É para fazer isso? Lógico que não. Então, quando ele fala isso, é para que você não viva a partir daquilo. Você viva a partir do que você é, servo de Deus. Lá do capítulo 1, lembra lá? Vocacionado para a santidade, vocacionado para a comunhão, vocacionado para glorificar a Deus, vocacionado para beber a sabedoria de Deus. Lá do Coríntios 1. Está claro isso aqui para você? Para mim? Está claro? Então, vamos repetir. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Ou seja, não leva o sensacionalismo às últimas consequências. Pelo amor de Deus, irmãos. Meus irmãos, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, meus irmãos. Você acha que o mercenário vai falar coisas erradas, irmãos? Cara, como é que o mercenário lá de João 10, porque lá fala, o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, não é aquele que prega direito não, não é aquele que fala as coisas direito não, meu irmão. O mercenário, ele vinha com o alimento que a ovelha gostaria de comer. Se a ovelha falasse a nossa linguagem humana, a linguagem ia falar assim, esse cara está me trazendo o alimento para eu me sustentar, vou com ele. A grande questão é que João 10 fala assim que a ovelha conhece a voz, a sonoridade do bom pastor. E ela não segue o outro. Mas existem ovelhas que só conhecem a técnica dos bons pastores. A técnica. Cara, um mercenário não fala fora da teologia. Os mercenários que falam fora da teologia são os mínimos, são os mínimos. O falso pastor, meu irmão, o falso apóstolo, querido, ele fala tecnicamente dentro da teologia. Então, se você estiver procurando um discurso corretamente teológico, os mercenários falam também. As ovelhas hoje estão comendo na mão dos falsos pastores, dos mercenários. Por quê? Porque alguém pensa que o mercenário vai falar fora da técnica teológica. Não vai. Existem uns 3 ou 4 mestres religiosos que falam fora da teologia, mas a grande maioria não fala. Vou repetir isso aqui.
Existe no nosso país uns 3 ou 4 líderes religiosos que falam fora da teologia e atraem muita gente, mas a grande maioria dos pastores e dos pregadores são falsos apóstolos. Eles pregam alinhado com a teologia, eles pregam direito. Se você estiver procurando um alinhamento teológico, os mercenários terão para vocês. Então, cuidado com esses recortes de pregações, cuidado com esses recortes de teologia, cuidado, entendeu? De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. É para menosprezar e ignorar a esposa? Lógico que não. Aqueles que choram como se não chorassem, é para negar a sensibilidade? Lógico que não. Os que são felizes como se não estivessem felizes. Ele está falando para você procurar tristeza? Lógico que não. Os que compram algo como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo como se não dependesse delas. Usem as coisas do mundo como se não dependesse delas. Então, o conselho que o Paulo dá aqui para os solteiros, para os casados e para as viúvas é: vivam para Deus. Vivam para Deus. Analise o contexto real e analise o contexto presente, veja o quanto há de conflitos e faça a sua avaliação. Agora, por favor, irmãos, não julgue alguém pelo alinhamento teológico. As ovelhas conhecem a voz, a sonoridade, a ternura do bom pastor. O texto de João 10 fala que as ovelhas do Senhor de maneira nenhuma seguirão o falso mestre, o falso pastor. Por quê? Porque elas não seguem pela comida que é oferecida. Os mercenários, eles vinham, o texto de João 10 fala, eles vinham por outra parte, eles não vinham pela porta. Eles vinham por outra parte. E como é que eles atraíam as ovelhas por outra parte, meu irmão? Comidinha para elas. É só oferecer comida. Se alimentar o ventre, a maioria de nós seguimos. O que é o ventre, cara? O que é o ventre? O seu preconceito, o que você já previamente acredita. O que é dar o que você quer? O que é dar para você o que você quer? É aquilo que você já interiormente já quer receber. Aí, se você fala, não, eu vou procurar uma igreja teologicamente equilibrada. Os mercenários têm. Uma igreja assim teologicamente equilibrada. Os mercenários vão ter isso. Os mercenários terão. Eles vão pegar o texto bíblico e vão falar direito. Não pense que mercenário é antibíblico. Cara, são poucos os mercenários, os falsos apóstolos, os falsos profetas, são poucos os falsos profetas antibíblicos. Um tempo atrás, apareceu um pregador denunciando os pastores prostitutos. Os pastores prostitutos, apontado por esse homem que pregava há pouco tempo, eles eram teologicamente corretos. Alguns calvinistas, outros arminianos, tem para todos os gostos, meus irmãos. Tem arminiano, tem mercenário calvinista e tem mercenário arminiano. Aí a pessoa que já gosta do calvinismo fala assim, só porque é calvinista, só porque segue o Calvino, eu vou seguir esse daí. O outro fala assim, não, só porque é arminiano, eu vou seguir esse daí. Cara, meu irmão, minha irmã, avaliemos sempre o tempo presente, avaliemos sempre o contexto em que a gente vive, mas não leve isso aos extremos. Não leve isto aos extremos. Os mercenários falam teologicamente corretos. Os falsos mestres, eles falam teologicamente corretos, alinhados. Os falsos mercenários, gente, cara, vocês têm noção? Eu não ousaria debater com alguns falsos pastores, eu perderia. Eu não ousaria debater Bíblia com alguns falsos pastores. Eu perderia.
Eu não tenho todos os argumentos para aquilo que eu penso. Eu não tenho todos os argumentos. Não tenho. Então eu perderia. Vou te contar aqui. Eu perderia num debate com alguns falsos pastores, com alguns falsos apóstolos. Eu perderia o debate de lavada. De lavada. Entenderam? Então, assim, analise sempre o contexto em que você está, mas não leve isso ao extremo. Você entendeu? E a ilustração é aqui o seguinte: um viajante que carrega pouca bagagem anda mais rápido. Se você carrega esposa e filho, você anda mais devagar. Se você carrega pai e mãe, anda mais devagar. Se você é só você, anda mais rápido. É só isso. Veja bem, em algumas situações da vida humana, casar-se é andar mais devagar. Avalie se você pode andar mais devagar. Em algumas situações da vida humana, andar com os pais é andar mais devagar. Andar com os filhos é andar mais devagar. É isso que o Paulo está falando. Olha só, aos solteiros eu dou o seguinte conselho: está solteiro, por causa da situação atual, da pressão atual, não se casem. Aos casados, por causa da situação atual, não se divorciem, não se separem, por causa da situação atual. Só que a situação atual não pode ser levada às últimas consequências. Então, casar é bom, é lógico que é bom. Permanecer solteiro também é muito bom. O importante é viver para o Senhor. É isso que ele fala aqui, olha só. Aquele que... cadê, meu Deus do céu? Oh, Jesus, cadê você, texto? Oh, Jesus amado, hein? Cadê? Aqui. Os que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não usassem, porque a forma presente desse mundo passará e eu gostaria que vocês ficassem livres disso. É como servir ao Senhor, viva como quem serve a Deus. Entra no casamento como quem serve ao Senhor. Trata dos seus filhos como quem serve ao Senhor. Tenha filho ou não tenha filho, como quem serve ao Senhor. Casem como quem serve ao Senhor. Fiquem solteiros como quem serve ao Senhor. Tenham filhos ou não tenham filhos, como quem serve ao Senhor. Amém? Essa é a palavra para hoje. Muito cuidado, muito cuidado. Existem muitos cortes bíblicos que são puro veneno. Muito obrigado por tua presença aqui, por tua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos e amigas para que participe conosco todos os dias aqui, entre 9 e 10 da manhã. Peço-lhes também que nos ajude financeiramente. As contas estão aqui abaixo. Se você quiser ajudar, porque você é edificado aqui, eu fui edificado aqui, eu peço-lhes ajuda. Nós precisamos pedir, nós pedimos, fica pela sua consciência, ajudar ou não ajudar financeiramente, as contas estão aqui abaixo. Vamos orar agora. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa má, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.